do Corinthians, né? Na época do Vitor Pereira, Roger Guedes atacou o Vitor Pereira, Fagner atacou o Vitor Pereira, tudo em podcast. Aí aconteceu com o Gabigol e o Tite. E aí eu dizia, né? Quem me conhece sabe, eu detesto o trabalho do Tite. Eu acho o Tite fraco, mas bajulado. Eu não acho o Tite nada demais, tirando a época de Corinthians. Tirando a fase Corinthians, pra mim o Tite é um técnico super normal. Super normal. Pra mim não tem nada demais. Nunca vi o Tite fazer um time que jogasse muito bem, que encantasse. Agora, é o último treinador campeão do mundo por um time da América do Sul. Então tem que respeitar. Agora, depois disso, eu achei a seleção uma bela de uma bosta. Depois disso, eu achei o Flamengo do Tite horroroso. E é claro, a partir do momento que ele compra a briga com o principal jogador, ídolo, não o principal jogador, do Flamengo, se ele ganhasse, todo mundo ia aplaudir. Menos eu, porque eu falava desde o começo que eu não gostava dele, que eu não gostava do trabalho dele. E isso eu sou sincero, até porque eu sabia. Se o Tite ganha aquela Libertadores, eu criticando ele, nossa, iam falar, cala a boca, pilhado, mas acabou que ficou bem definido que o trabalho dele tinha sido horroroso no Flamengo, ainda mais quando o Felipe Luiz entra e o futebol do time muda. Aí agora, depois do Gabigol atacar o Tite, foi o Dudu atacando o Abel Ferreira. Porque o Dudu fez críticas sim ao Abel Ferreira, disse que não estava recebendo, né, muitas oportunidades. Eu vou até ver aqui, ó. Ele disse que não estava jogando no Palmeiras porque o treinador não o colocava para jogar. Porque ele estava bem, mas o treinador não colocava. É o jogador mimizento e também mimado que não aceita o banco, ou o Dudu tem uma certa razão em criticar o Abel Ferreira, Flávio? Bom, eu acho, primeiro, que se você tem que falar alguma coisa, tem que falar quando a pessoa está por perto. Aí já chega uma coisa, é até uma certa dose de covardia. Falar depois, falar fora, eu acho meio complicado, não acho elegante. Covardia não é a palavra, mas é deselegante. É uma coisa que não tem sentido, né? Eu acho que o que passou, passou. E é muito fácil você terceirizar culpas. Por exemplo, parece que os 2 anos que o Gabigol não jogou absolutamente nada, o técnico dele era o Tite. Mas passaram quanto? 4, 5 técnicos. Ele não jogou nada. Faz 2 anos que o Gabigol não joga nada. Nada. Zero. O Gabigol, ele significa um cone nos últimos 2 anos. Fez 2 gols na final, isso acontece. Eu lembro quando o Adriano veio passear aqui no Corinthians, que ele fez um gol e disseram que é aquele gol que decidiu o campeonato. É assim. Mas não, na verdade o Gabigol significava... Calma aí também. Acontece é o escambau. Acontece. É uma coisa que acontece. O cara passa no Flamengo, faz 2 gols de título na final da Libertadores. Passa no Flamengo, faz gol de título na outra Libertadores. Passa no Flamengo, faz os 2 gols de título na Copa do Brasil. Não é que acontece. Não. Com o Gabigol aconteceu com frequência. Libertadores é uma coisa. Eu falei nos últimos 2 anos. Ele fez esses 2 gols e se ele não fizesse, outro faria. Ele poderia ser chamado de Cone Gol nos últimos tempos. O Gabi Cone. Porque não foi nada. Não jogou nada. Não jogou coisa nenhuma. Aliás, eu acho que o Cruzeiro cometeu um grave erro contratando o Gabigol. Eu acho que um grave erro. Gabigol e Dudu, 2 jogadores que não estão jogando nada faz tempo. O Dudu, quando voltou, ele quis sair, lembra disso? E aí depois ele pipocou para a torcida uniformizada e se arrependeu. Pro Palmeiras, ele já estava fora faz tempo. O Palmeiras, inclusive, perdeu dinheiro, perto de 40 milhões com essa palhaçada aí, com o negócio do Dudu ficar ouvindo torcida uniformizada. Então, os dois saíram falando mal do Abel Ferreira. Quer dizer, ele não jogou porque não jogou. Quando ele entrou, ele não fez nada também. Então, e ele não era titular mesmo, ele estava contundido há 1 ano. E o Gabigol foi um cone nos últimos 2 anos. Aí a culpa era o Tite. E os outros técnicos? O cara precisa parar de terceirizar a culpa. Ele tem que assumir as culpas dele. O Gabigol não joga nada há 2 anos e o Dudu estava machucado, obviamente, e quando voltou, às vezes que teve oportunidade para jogar, não jogou nada. Sem contar que ele fez um movimento de saída e a partir dali ele ficou descartável no clube. Então ele estava lá fazendo hora extra e fazendo o clube perder dinheiro com aquela pipocada que ele deu com a torcida uniformizada. Então são 2 jogadores que eu acho que, sabe, primeiro, deselegante e segundo, por que eles não falaram quando estava aqui? Devia falar aqui, né? Falava no Flamengo, quando o Tite estava lá, quando o Abel estava lá. Quando o Abel estava aqui, o Dudu devia falar. Quando o Gabigol estava lá no Flamengo junto com o Tite, ele devia falar. Mas ninguém falaria, então não fala depois. Sabe aquela coisa? Reclamar depois é muito fácil. Então acho que foram oportunistas os 2. E quero ver se eles vão jogar alguma coisa no Cruzeiro.
Temo que o Cruzeiro pegou 2 micos. Se sou eu, não farei nenhum dos 2 negócios. Mas eu não sou o dono do Cruzeiro, o dono é o Pedrinho, ele que sabe o que ele fez da vida dele, o dinheiro é dele, o problema é dele, ele é dono do time, então ele faz o que ele quiser. Eu não faria nenhum dos 2 negócios, nem de um jogador que não joga há 2 anos e nem do outro que vem de uma condição grave e quando entrou para jogar não jogou coisa nenhuma. Bom, vamos lá, eu discordo do Flávio pelo seguinte, aí tem muita gente, eu adoro ler o chat. Ah, mas e esse amor do pilhado pelo Gabigol? Primeiro, não é amor do pilhado pelo Gabigol. Eu só não vou falar o que querem que eu fale. Eu falo o que eu penso e vai ser sempre assim como todo mundo aqui da mesa. Agora, o que eu falo, Bruno, e que aí eu te pergunto, é o seguinte, nenhum jogador de peso, ele é contratado, ele é tirado de um time quando ele tá no auge, gente. É muito difícil você tirar. Ou vocês acham que o Flamengo ia abrir mão do Gabigol se ele estivesse fazendo gol adoidado? Vou dar exemplos aqui. Renato Augusto, quando saiu da Europa para voltar do Brasil, ele estava no auge? Não, ele não estava no auge. Hulk, quando saiu da Europa da China para voltar ao Brasil, ele estava no auge? Não, não estava no auge. Já tinha ido até para a China e aí voltou para o Brasil. Gente, nenhum clube vai contratar um jogador de peso quando ele tá no seu auge, que nem agora o Rony, quando tava fazendo gol adoidado no Palmeiras, maior artilheiro da Libertadores pelo Palmeiras, ninguém tirava ele do Palmeiras. Quando que você tem a oportunidade de tirar um jogador de um clube? Quando ele tá numa baixa, ainda mais quando são esses clubes que podem pagar. Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, agora o Cruzeiro, o Botafogo, esses clubes que viraram SAF. Então, eu não acho a contratação do Gabigol ruim. Por que eu não acho? Porque é um jogador que ainda pode entregar muito. É um jogador que tem 28 anos. Eu acho a do Dudu ruim. O Dudu pode calar minha boca, porque o Dudu tem 33 anos. É uma contratação cara de um jogador que tem 33 anos. O Gabigol tem 28. Dá muito bem pro Gabigol recuperar o futebol dele e fazer gol adoidado no Cruzeiro. Ainda mais conhecendo o Gabigol, é muito possível que ele faça gol no Atlético Mineiro e comemore zoando o rival. Tudo que o torcedor adora. Tudo que o torcedor adora. Então, para mim, a contratação do Gabigol não foi ruim. Pode ter sido pelos valores que ele vai custar. Que aí, realmente, o Cruzeiro poderia negociar melhor, na minha opinião. Mas eu acho que o Gabigol ainda pode entregar muito no Cruzeiro. Agora, antes de ir para esse assunto, né, de Gabigol, se foi bom, se não foi, falando do Dudu, Bruno e Piperno, né? Vocês acham que virou moda criticar treinador? Vocês acham que agora todo jogador no Brasil é meio mimado de não aceitar banco? Ou o Tite mereceu a crítica do Gabigol e o Abel Ferreira mereceu a crítica do Dudu? A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Fala, Bruninho e Piperno. Isso é uma questão de usar a narrativa que é favorável, né, a eles. E eles sabem que, nesse momento, eles vão ter apoio da torcida do Cruzeiro, que é o time que eles estão hoje, porque os caras estão empolgados, porque eles estão chegando agora, e quando o cara chega, e são jogadores de nome, eles sabem que há uma empolgação, que se perder o Campeonato Mineiro pro Atlético, não estou falando nem no final do ano, se perder o Campeonato Mineiro pro Atlético, os mesmos que estão apoiando hoje vão cornetá-los, né? Daqui a 2 meses, né? Os estaduais esse ano vão acabar um pouquinho antes, vão acabar em março, né? Então daqui a 2 meses os mesmos que hoje exaltam, não, estão falando dessas contratações por inveja, vão xingar os caras. O futebol funciona assim. Então eles sabem que hoje eles têm um terreno, que é o Cruzeiro, propício para falarem o que eles quiserem, que eles serão apoiados. Enquanto a bola não rola, é isso, né? Depois que a bola rola que a gente vai ver o que vai acontecer. O Dudu e o Gabigol, eles não jogaram bem nos últimos anos por culpa deles. E o Dudu tem a contusão. Dudu não é só culpa dele também porque ele machucou o joelho. Isso é uma coisa que tem que ser dita, que é justo, né? Uma contusão de cruzado atrapalha o desempenho do jogador, mas não é por culpa do Abel. É uma questão do próprio Dudu e da contusão, que claro que o atrapalhou, mas não é do Abel. O Dudu, quando voltou da lesão, o Abel colocou algumas vezes, e quando ele entrou, com exceção de um jogo contra o Grêmio aqui em São Paulo, que ele entra bem, até fazer a jogada do gol, que é do Estevão, ele não justificou assim mais minutos para ele pelo desempenho dele. E o Gabigol, nos últimos anos, não só com o Tite, com outros treinadores, também não jogou nada.
que o treinador não é maluco. Vamos supor que o Tite não goste do Gabigol. Aí eu não estou dizendo nem se gosta ou se não gosta, mas vamos colocar que ele não goste. Aí o Gabigol, quando ele chega no Flamengo, que quando o Tite chega no Flamengo, o Gabigol já não tinha o tamanho que ele teve antes, que merecidamente ele conquistou. Entre 2019 e 2022 é indiscutível o Gabigol no Flamengo. Se o Tite chega no Flamengo e o Gabigol tá metendo gol, por mais que ele possa não gostar do cara, ele vai pôr o cara. Ele não é maluco, ele nem conseguiria não colocar. Ele chega no Flamengo, como é que tá aí? O cara tá metendo gol, ele vai jogar. Um gol não se discute, né? Não tem jeito. Como ele convocou o Gabigol para a seleção várias vezes. Durante o ano de 2021, o Gabigol só não esteve em uma convocação da seleção brasileira. Só na última que não foi convocado, porque não chamaram jogadores que atuavam no Brasil para não atrapalhar a reta final do Brasileiro, que foram jogos contra a Colômbia e a Argentina. 1-0 contra a Colômbia aqui em São Paulo e 0-0 com a Argentina fora de casa. Foi a única convocação de 2021 que ele não esteve. E na primeira de 22 contra Equador e Paraguai, ele estava convocado de novo. E também não ficou na seleção. Ele não acha que ele foi tão mal, mas assim, não fez nada que dissesse, não, ele tem que ficar. Tinha outros jogadores ali, o Richarlison foi melhor que ele na seleção. O Gabriel Jesus, mesmo mal, não foi pior que o Gabigol na seleção. O Tite queria um centroavante de área, o Pedro estava bem ali, ele chamou o Pedro, ele queria um cara mais de área. Então não tem nada de injusto. Bruno, sim, eu vou te cortar rapidinho pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan. Voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Pode concluir, Bruninho. E assim, então não tem, né? O Gabigol, ele não jogou bem no Flamengo, por mais que ele tivesse algum problema com o Tite, por questões dele, que aí cabe a ele entender o porquê. Mas me parece que ele transfere a responsabilidade por ele. Ele pode até pensar, o Tite poderia ter me ajudado um pouco mais. Talvez, não sei. Mas se ele completasse, mas eu não joguei bem. O Tite não me ajudou, ok, uma opinião dele. Ele conviveu lá, ele tem todo o direito de ter as opiniões dele. Mas não fazer nem o mínimo assim de, tá bom, eu tive problema com o Tite, mas eu realmente não fui bem nesse tempo. Aí eu falei, beleza, ele tem a opinião dele, ele pode achar que o treinador poderia ter colocado mais, só que ele tá assumindo também a parte, mas ele não assume nada dele, assim, nada, parece que a culpa é só do Tite. Não, eu não joguei bem porque o Tite me boicotou, não é isso. Não é isso, tanto que quando com o São Paulo ele ficou no banco, com o Vitor Pereira também. E repito, se ele tivesse voando quando o Tite chegou, com o tamanho que ele tinha no clube, podia ser o Guardiola que ia botar ele para jogar. Não tem jeito. Até completando isso, mais um caso. Eu tô lendo aqui que o Rames Rodrigues está rescindindo com o Raio Vallecano, né? Aí falava, culpa do Carpini, do Zubeldia, né? E agora é do Inigo Pérez. Então... Esses caras ficam... Vocês acham que o Carpini, cara, assim, são coisas que são óbvias e lógicas. Você acha que o Carpini, um treinador que até então tinha dirigido o Água Santa, Juventude, você acha que o Carpini teria tamanho para ele sozinho no São Paulo dizer, não vou escalar o Rames Rodrigues? Os caras acham mesmo isso, cara. Os caras acham que o Thiago Carpini, nenhum menosprezo a ele, que fez ótimo trabalho no Vitória também, acho que não teve tempo no São Paulo, nem avalio o trabalho dele no São Paulo, porque nem teve tempo de trabalhar. Mas você acha que o Thiago Carpini teria um tamanho, um peso no clube para ele sozinho bancar? Eu não vou pôr o Rames Rodrigues, que era uma contratação de peso do clube. Então, às vezes falta também ter um mínimo de pensamento lógico, né? O próprio Zubeldia, você acha que o Zubeldia, se o cara tivesse bem, não ia colocar o cara para jogar? Então... como técnico do Raio Vallecano também, com certeza, também não é um cara que está fazendo uma injustiça com o Rames Rodrigues, né? Se o Rames estivesse voando, jogaria no São Paulo, jogaria no Raio Vallecano, como nos outros casos também. Né? Surge esse assunto sempre. É o Dudu fazendo uma crítica ao Abel Ferreira e o Bruno ainda lembra, né? Que o Dudu ainda teve uma grave lesão. O Gabigol não. O Gabigol não tem uma grave lesão. O Gabigol tem o problema do doping, mas que provavelmente vai ser resolvido. E o Dudu teve essa grave lesão, teve esse problema todo. Piperno, né? Eu nem quero passar ainda para o assunto Gabigol, se foi ou não uma grande contratação do Cruzeiro, se foi um exagero a apresentação. Eu não achei, eu acho que tem que ser isso mesmo. O cara é muito grande. Eu acho o Gabigol marrento, eu acho o Gabigol, já falei isso várias vezes, não tenho amizade nenhuma com o Gabigol. Eu acho o Gabigol até desagradável, eu acho uma marra de arrogância. O Gabigol, eu acho um cara arrogante. Eu já conheci muito jogador na minha vida e eu posso dizer, já fui amigo de vários, tenho amizade com vários e o Gabigol é arrogante. Então eu não teria por que defender ele. Pelo contrário, eu às vezes nem acho que ele mereceria ter a grandeza que ele tem no Flamengo pela pessoa que ele é. É minha opinião. Eu não acho o Gabigol uma pessoa legal. Agora,
É claro que o cara é gigante, o cara conquistou 2 Libertadores sendo protagonista, o cara conquistou 2 brasileiros sendo protagonista, o cara conquistou 2 Copas do Brasil, até naquele estava super mal, sendo protagonista. Então não tem como falar, pra mim merecia sim aquela super apresentação, porque ele, pro futebol brasileiro, ele é muito grande, na torcida que é a maior torcida do Brasil, ele se tornou um dos grandes ídolos da história do clube. Mas, Piperno, eu queria te escutar, né, sobre essa situação do Dudu, porque você é torcedor, inclusive, do Palmeiras, né? Você acha que o Dudu tem razão no desabafo? Porque o Dudu, ele já vinha chateado há muito tempo. Agora, eu não entendo isso. Se ele estava chateado, por que ele não foi embora, Piperno? E não deixou o Palmeiras ganhar dinheiro? Ele não deixou o Palmeiras ganhar dinheiro. O Palmeiras tinha tudo para ganhar dinheiro com a venda dele. Ele desistiu e agora o clube deixa de ganhar muito dinheiro. Mas tem razão em dar essa cornetada no Abel Ferreira. Diga-se de passagem, será que ele teria coragem para cornetar o Abel se o Abel tivesse sido campeão esse ano de novo? Ele foi um tremendo de um oportunista. Foi um jogador importante em 2015, naquele ciclo que o Palmeiras iniciou naquele momento. A contratação dele encheu o Palmeiras de orgulho, foi um Palmeiras voltando a fazer frente para os seus 2 grandes rivais aqui de São Paulo. Mas essa fase final dele foi melancólica. E eu acho que o ápice dessa melancolia foi exatamente esse tipo de declaração. Vejam só, eu sempre chamei a atenção o fato de que o Dudu já em 23 anos da contusão não vinha jogando bem. Mas vamos pegar o que foi o Dudu desde que ele retornou ao Palmeiras em 2021, porque não podemos esquecer que o Dudu ficou um ano fora, lá no Catar. Ele volta em 2021. Em 2021, em 21 jogos, o Dudu fez 2 gols e deu 2 assistências. Inclusive, era um Dudu substituído em quase todos os jogos e saía lá cheio de biquinhos, de marra e tal, que não concordava com as decisões do técnico do Palmeiras. Aí ele joga bem em 2022, foi o grande ano do Palmeiras sob o Abel. Para mim, concordo com o Bruno, foi o ano de melhor futebol. E naquela semifinal contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras tinha perdido quase todo o meio campo, porque contra o Atlético Mineiro, o Scarpa e o Danilo foram expulsos, cumpriram suspensão contra o Atlético Paranaense, e no primeiro jogo em Curitiba o Veiga se contundiu. O Palmeiras perdeu de uma tacada só quase todo o meio-campo em plena semifinal de Libertadores. E na volta no primeiro tempo expulso, um jogo que o Palmeiras ganhava e tomou um empate no finalzinho. Mas era o Palmeiras que jogava muito bem. Aí, em 2023, o Dudu já vinha jogando mal no Campeonato Paulista, fez um grande jogo, a primeira final contra o Água Santa. Naquele dia, na segunda final contra o Água Santa. Aquele dia o Palmeiras venceu por 4-0, todo mundo jogou bem e ele foi realmente um dos melhores em campo. Mas naquele ano, o Dudu em 14 jogos fez 3 gols, 3 assistências, e em 24, nas 18 partidas em que ele entrou, ele não fez nenhum gol e nenhuma assistência. Jogou mal em praticamente todos os momentos. Então, tem torcedor que devia ir para aqueles bailes da saudade, aí coloca uma máscara lá de Dudu e do Flamengo, uma máscara de Gabigol e vai lá bailar. Quer dizer, isso aí tá parecendo, esse tipo de torcedor tá parecendo, sabe, o cara que curte aquelas músicas lá de dor de couro, que fica chorando as mágoas. Para com isso. Os dois não jogaram nada nesses últimos tempos. E o Cruzeiro tá fazendo contratações que o Palmeiras e o Flamengo, nesse ciclo vitorioso dos dois, eles não faziam. Fizeram grandes investimentos, sim, mas não para reabilitar jogador. Então... Não, calma aí, Piperno, calma aí. Não, você tá errado. Como? O Flamengo contratou o Gabigol era a chacota de Portugal. O Gabigol era a chacota da Europa, ele tava em baixa, pô. Pera lá. Ele tava em baixa, ele saiu de Portugal como um vexame. Não, você tá enganado. Quem faz esse investimento é o Santos. O Santos trouxe o Gabigol de volta. Aí o Gabigol jogou bem no Santos uma temporada. Verdade. O Santos. Mas então, trouxe o Gabigol e ele voltou a jogar futebol, pô. Isso. Então, o Santos traz um jovem... que eu tô falando, nome grande, quando você contrata, você vai contratar ele em baixa. Tu não vai conseguir tirar o cara de um clube que tem dinheiro se ele tiver em alta. O Pilhado, nós estamos falando de um investimento que o Santos fez 7 anos atrás. 7 anos atrás. Quer dizer, era um outro momento.
Agora a gente está falando de um jogador que não atua há muito tempo e peguei aqui também, assim como o Dudu. Olha o que o Gabigol fez. Não só ele se... Olha, aqui, ó. Gabriel Barbosa. Então vamos lá. 2024. 4 gols e 1 assistência em 19 jogos. 2023. Em 26 jogos, 5 gols e 1 assistência. Ou seja, ele fez 9 gols em 2 jogos. E veja... 2 anos. O Flávio, ele fez 20 gols em 3 temporadas. Porque em 22 ele só fez 11 gols. Que artilheiro é esse? O Rony, que jogou um mal 2024, fez 10 gols. Então, assim, esses caras estão chorando as mágoas e tal por alguém que não entrega há muito tempo, pela nostalgia. Lá atrás ele foi importante, é claro que ele foi. Eu não sou burro de não reconhecer que... O que eu tô trazendo para vocês é um desafio. Me lembra aí algum grande ídolo de um clube brasileiro recente que foi contratado no auge, pô. Vocês sabem mais aí de memória de futebol do que eu. Paulinho. O Dudu. Paulinho pelo Palmeiras. O Dudu, quando ele veio pro Palmeiras, ele não tava no auge. Ele não tava no auge. Mas era um menino 10 anos atrás, filhado. Era um garoto 10 anos atrás. O Guerreiro, quando veio pro Corinthians, não tava no auge. O Lucas Moura, quando veio pro São Paulo, não tava no auge. O Depay, quando chegou no Corinthians, não estava no auge. Gabigol e Bruno Henrique, quando foram pro Flamengo, não estava no auge. O Arrascaeta estava. Pronto. O Arrascaeta é um. Foi tirado no auge do Cruzeiro. Mas eu não tô errado nisso, gente. É muito difícil você tirar o cara de um clube se ele tá no auge dele. Paulinho. É o que eu tô falando, é isso. Paulinho, o Palmeiras acabou de fazer isso. Tirou o Paulinho no auge do... Mas o Paulinho tá no auge aonde? Ele não ganhou nada no passado, ele não ganhou nada. Ele tá machucado. Ué, mas ele não jogou bem no Atlético. Ele tá machucado. Quando ele era o cara que fazia gol no Atlético. Ele machucou, não podia jogar. Aí o Palmeiras... Chegou no Atlético, 0 título. Aí já é problema do Atlético. Ele fez a parte dele muito bem. Ué, nem sempre um jogador, efetivamente, ele pode fazer um título sozinho. O Kane é muito mais jogador que qualquer um desses que nós estamos citando e tem 0 títulos. Mas acho que tem uma diferença, mas assim... o que eu tô perguntando pra vocês é isso. Bruninho, você lembra de alguém que saiu no auge de um clube brasileiro grande para outro clube brasileiro? Tirando a Arrascaeta, que eu até citei aqui, eu não lembro. Então, é difícil porque o cara fica valorizado. Eu não tiraria o Gabigol do Flamengo se ele estivesse bem, nem o Dudu do Palmeiras. Mas acho que tem uma diferença, até na formação desses times recentes do Flamengo e do Palmeiras. O auge desses caras... ele ainda não havia acontecido, assim, eles eram novos. Aquele time do Flamengo de 19 era um time, como usam na expressão no futebol, era um time com fome. Era um time de jogadores, tirando o Rafinha e Felipe Luiz, que voltaram da Europa depois de muitos anos, eram jogadores que não tinham grandes conquistas, que estavam tentando se firmar, né? O Gerson saiu muito novinho do Fluminense, foi para a Itália, não jogou tão bem, voltou. O Gabigol saiu do Santos, foi para fora, não foi tão bem, voltou. No Santos, em 18, Pedro na Fiorentina, jogou 4 jogos. O Gabigol, em 2018, quando ele volta ao Santos, ele é artilheiro do Brasileiro, inclusive pelo Santos, em 2018, e depois é artilheiro pelo Flamengo no Brasileiro 19 também. Então ali eram jogadores que ainda não haviam conquistado nada, ou muito pouco, com exceção de Rafinha e Felipe Luiz. Como no Palmeiras, o Dudu, quando chega, ele era um jogador de poucas conquistas. Ele tinha feito um brasileiro bom pelo Grêmio em 2014. Né? Até o São Paulo e o Corinthians queriam, o Palmeiras levou. Né? Por isso que foi uma contratação muito comemorada, porque era um momento que ninguém queria jogar no Palmeiras. E ele foi lá e é considerado o símbolo de uma virada. O Veiga, quando chega ao Palmeiras, não tinha nada. O Gomes, foi quando chega... depois. O Gomes, quando chega, não tinha título nenhum. O Everton até foi campeão olímpico com a seleção, já era um goleiro um pouco mais velho, jogava no Atlético Paranaense. Mas acho que essa é a diferença, assim. Quando esses caras chegaram no Flamengo, no Palmeiras, que foram muito vencedores, eram caras que estavam buscando um espaço. Eles estavam ali batendo cabeça e tentou ir para lá, não deu certo. Alguns para a Europa, não deu certo, voltar agora. São jogadores já saciados, assim, nessa questão de títulos, né? Gabigol já ganhou tudo que podia ganhar aqui no futebol brasileiro. Dudu também ganhou tudo que podia ganhar no futebol brasileiro e estavam em baixa. Então acho que são momentos diferentes ali. Quando o Flamengo e o Palmeiras pegam esses caras, pegam caras que estavam dispostos a ganhar, a se firmar, que não tinham vencido ainda. Agora o que o Cruzeiro faz, e pode até dar certo, sim. Eu não pagaria o que eles estão pagando. Não é que é impossível funcionar, claro que pode funcionar, mas eu acho que eles estão pagando por uma coisa que ficou no passado.
Você poderia contratar o Gabigol, mas estão contratando o Gabigol valorizado, como se ele estivesse bem. Eu até contrataria o Gabigol assim, ó, cara, você não foi bem nos últimos anos, eu aposto em você, vamos fazer um contrato de 1 ano aqui, um salário bom, mas nada absurdo. Se você render, a gente volta a conversar e aí eu vou te meter um salário de estrela, beleza? Vambora? Você aposta em você? Eu vou apostar em você. Você aposta em você? Beleza, mas não, o Cruzeiro ele tá bancando um salário de estrela, que ele pode até voltar a ser, mas não dá para saber, é uma interrogação. Lá atrás, quando ele chegou ao Flamengo, era um cara que estava com fome, era um cara que ainda não tinha o que ele tem hoje, né? Que ele foi conquistar no Flamengo. Mas no Santos ele também não tinha, né, Bruno? Não. Quando ele voltou pro Santos, ele já voltou ganhando bem e também não tinha nada, pelo contrário, tinha sido mico na Europa. Sim, no Santos ele ganhou alguns paulistas, mas nada mais que isso. Mas o que eu digo é que assim, o Cruzeiro está apostando em caras que já ganharam e nos últimos anos mostraram uma tendência de queda. Quando o Flamengo e Palmeiras lá atrás apostaram nesses mesmos jogadores, apostaram em caras, ó, esses caras são bons, ainda eram bem mais jovens do que são hoje. O Gabriel, quando voltou pro Santos, tinha 21 anos. Sim, ele saiu muito cedo, né? Ele saiu logo depois da Olimpíada de 2016. E o Dudu era novo também. O Dudu foi campeão mundial sub-20 em 2011. Ele chega ao Palmeiras em 2015. Então, supondo que em 2011 ele tivesse 20, o limite da idade, ele tinha no máximo 24 quando chegou ao Palmeiras. Se é que não tinha um pouco menos até. 23. 23, então. Tem 33 ali, agora, 10 anos atrás. Sim, ali eram caras que estavam tentando buscar o lugar deles no futebol, que hoje eles têm, só que nos últimos anos eles mostraram queda. Ali você estava apostando em caras que podiam crescer junto com você. Agora o Cruzeiro está apostando em caras que estão em queda. Bom, vamos lá, né? Falando dessa situação do Cruzeiro, teve uma baita apresentação aí pro Gabigol, né? Teve mosaico, teve ali Mineirão com 40 mil pessoas. Ele deu uma cutucada no Tite, ele deu cutucada no Atlético Mineiro. A torcida do Cruzeiro, gente, chegou a gritar que o Gabigol era maior do que o rival, né? Foi o gritinho, não me leve a mal, o Gabigol é maior que o meu rival. Foi o gritinho aí que também viralizou na internet, na arquibancada. Claro, falaram isso por causa dos títulos do Gabigol, né? Que tem 2 Libertadores, o Atlético Mineiro tem uma, tem aí 2 campeonatos brasileiros, então gerou muita repercussão lá em Minas Gerais essa chegada do Gabigol. E o Dudu foi apresentado ali, mas a apresentação foi mesmo pro Gabigol. Minha opinião, Dudu, um risco muito alto pro Cruzeiro para ser um jogador caro. E ele chega como jogador caro. Além de 33 anos, tem uma lesão, vem de uma lesão gravíssima no joelho. Agora, o Gabigol, a minha opinião, é que vale a contratação. O investimento alto pode ser ruim. Qualquer jogador grande que chegue para vestir uma camisa 9 hoje em dia, ele vai ser caro. Ele vai ser caro. A não ser que você queira arriscar numa promessa, a não ser que você queira pegar um jogador que se destacou na Série B e contrate para ver se vai destacar na Série A, o que é do jogo. Agora, se você colocar na cabeça, vou contratar um 9 grandão. Vamos lá, vamos pensar. Quanto que você não paga para tirar o Pedro do Flamengo hoje? Uma fortuna. Quanto que você não paga para tirar o Yuri Alberto do Corinthians hoje? Uma fortuna. E estava em fase ruim, até pouquíssimo tempo. Estava em fase ruim. Quanto que você não paga para tirar o Valência do Internacional? Uma fortuna. Eu não considero o Hulk muito 9, né? Mas já atuou ali pelo Atlético Mineiro em algumas situações. Uma fortuna. Então, eu acho que um jogador de 28 anos, que já foi muito decisivo, que está em forma, que não teve lesão, eu arriscaria. Eu sou um cara que eu arriscaria no Gabigol se eu fosse um dirigente com o dinheiro do Pedrinho. No Dudu, não. Lesão grave, já tá mais velho. No Dudu, não. Agora, minha expectativa pro Dudu, pro Gabigol no Cruzeiro, eu acho que vai fazer gol pra caramba. Eu acho que vai se tornar um cara querido pela torcida, mas posso também calar minha boca. Como muita gente calou a boca com o Yuri Alberto no começo do Corinthians. Gente, o Yuri Alberto, uma fase, ele virava meme. Que ele chutava na arquibancada, que ele caía sozinho em campo. E todo mundo depositou esperança no Yuri Alberto. Agora o Yuri Alberto tá entregando. Mas o Gabigol, eu arriscaria. O Dudu, não. Flávio Prado, você não arriscaria nos dois? Achou péssima a contratação dos dois?
Eu acho que elas foram midiáticas. Eu não contrataria nenhum dos dois, a não ser como o Bruno falou. O Dudu eu não contrataria. O Gabigol talvez com uma aposta. Tipo, 1 ano, vão fazer um contrato de risco e depois você, inclusive, poderia dar como bônus. Olha, de repente, se você fizer 20 gols, você vai receber todo o dinheiro que eles garantiram para ele nesse período longo de contrato. Eu acumularia tudo de acordo com algumas metas que fossem atingidas. Jogador com essa idade, quando começa 2 anos, não foi 1 ano só, não. 2 anos de decadência, fica muito complicado. Eu não confiaria, eu não faria nenhuma das duas contratações. Agora, em termos de mídia, é claro, né? O Gabigol, eu falava aqui várias vezes, onde ele for, ele vai fazer barulho. O começo vai ser muito grande. Depois é que a gente vai ver como é que fica. Eu vou dizer mais uma coisa para você. Desse pessoal que o Palmeiras está liberando, eu acho que quem vai se dar melhor é quem investir no Rony. Porque eu acho o Rony um jogador que ele tem uma garra, tem uma disposição. Ele não é o Dudu, obviamente. Ele não é o Gabigol, obviamente. Os dois no auge, o Dudu no auge e o Gabigol no auge, não dá para comparar com o Rony. Mas ele continua entregando. Como o Daverson. Quem contratou o Daverson se deu bem. O Cuiabá se deu bem, o Atlético se deu bem. Então acho que esse tipo de jogador, que é médio, mas está sempre correndo atrás, esses caras eles podem entregar mais do que a estrela decadente. Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas dá já para considerar, o Bruninho, o Gabigol uma estrela decadente? Eu não consigo considerar ainda uma estrela decadente. Eu acho que o cara, vamos lá, Santos em 2018 foi bem, Flamengo em 2019 bem, Flamengo em 2020 bem, Flamengo em 2021 bem, Flamengo em 2022 bem, Flamengo em 2023 e 2024 mal. Ou seja, 5 anos muito bem para 2 anos mal. Eu não consigo considerar ainda uma estrela decadente. Tá numa fase muito ruim, mas não consigo. Dá para considerar ou teu pai foi exagerado, Bruno? Ele caiu nos últimos anos. Assim, a passagem dele no Flamengo, os 4 primeiros anos, são indiscutíveis. Assim, ele é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Como o Dudu é um dos maiores jogadores da história do Palmeiras também. Concordo com as duas coisas. Isso é indiscutível, né? Isso aí, eu não toco nisso, assim. Eles fizeram. O que eles fizeram tá feito e foram muito grandes em seus clubes. Mas eu acho que o Gabigol agora no Cruzeiro, ele tem uma oportunidade que ou ele vai conseguir uma virada, ou realmente aí vai entrar num declínio grande. Eu acho que essa oportunidade é já no primeiro ano. Porque são 2 anos ruins. Se ele faz um ano muito bom no Cruzeiro, ele retoma, e ele tem idade para isso. Ele é novo ainda, ele não tem 30 anos ainda. Mas se ele for mal já no primeiro ano, aí eu acho que não vai recuperar mais. Que é difícil, não tem uma explicação tão clara para a queda dele. O Dudu, você pode colocar uma explicação, entre outras, nunca é uma coisa só, na contusão de joelho. Beleza, é uma explicação bem clara. Ele teve uma lesão séria de joelho e isso compromete, sim, a carreira de um atleta. As lesões atrapalham. O Gabigol não teve lesão. Então me parece que é algo mais dele, algo emocional, assim, de confiança, psicológico, talvez assim de nível de concentração, que você tem que estar num nível de concentração e nível competitivo para jogar num altíssimo nível muito grande. E os atletas são seres humanos também. Às vezes, por alguns motivos, o cara não consegue manter. Por muitos anos jogou num nível altíssimo de concentração. E isso aí não é uma crítica, é uma constatação e até colocando, eles são humanos. Pode ter um momento que o cara não consiga manter essa mesma concentração e não é nem de propósito, é porque, sei lá, às vezes o cara já conquistou tudo e fala, agora eu vou curtir um pouco mais minha vida, vou ver outras coisas, eu vivi de futebol tantos anos, minha cabeça tá cheia, eu quero curtir outras coisas, ele gosta de música, eu quero dar um pouco mais atenção para isso, ele tem a família dele, tem a namorada, enfim, o cara tem vida, ele não vive só do futebol. Então, muitas vezes, o cara, já ganhou tudo. O que ele pode fazer aqui no Brasil ainda é ganhar o que ele já ganhou. Ele já ganhou Libertadores, já ganhou Brasileiro, já ganhou Copa do Brasil. O máximo que ele pode fazer é ganhar o que ele já ganhou. Ele não acho que ele tenha hoje expectativa de seleção, apesar de ter falado isso lá na apresentação, e não tem expectativa de ir para a Europa. Então, o que ele pode fazer é ganhar o que ele já ganhou. Talvez isso não o motive, e não é nem de sacanagem, é uma coisa que talvez nem ele perceba. Então, o Gabigol, acho que é uma questão mais dele, talvez de emocional, concentração, de foco, que talvez nem ele tenha total consciência disso. E o jogador não é uma máquina, né? Por 2 anos ele tá parado,
tá guardadinho ali na gaveta, eu vou tirar da gaveta, vou ligar de novo e o cara vai voar de uma hora para outra. Pode acontecer e pode ser que a mudança de clube seja esse gatilho para ele voltar a ter ânimo, ter motivação. Mas se não conseguir logo de cara, aí esse efeito mudança de clube já vai embora. E aí eu acho que vai ser difícil ele retomar. E as declarações do Gabigol, hein, ô Piperno? Porque o Gabigol chega no Cruzeiro, né? Ele diz que ganhou o primeiro título da casa do rival, que o Gabigol foi campeão com o Flamengo em cima do Atlético Mineiro na primeira final, né, da Arena do Atlético Mineiro. Na sua primeira final em casa, o Atlético Mineiro perdeu para o Flamengo do Gabigol e ele já tirou essa onda com o rival. Ele fala, né, que o Cruzeiro é o maior de Minas, que é a grande discussão, né, que tem em Minas Gerais, e já se pensa, claro, em duelos, né? A gente vê Gabigol e Hulk, que sempre foi uma rivalidade em Flamengo e Atlético Mineiro, vai ter agora Cruzeiro e Atlético Mineiro. Fernando Diniz contra o Cuca também vai ter. Como que foi a apresentação do Gabigol e tudo que foi construído, né? Aí, modéstia à parte, eu avisei aqui. Eu falei, eu trouxe em primeira mão e vocês sabem. Gabigol negou porque foi um pedido do dono do Cruzeiro. Já está fechado, ele vai ser anunciado na virada do ano para ser o presente de aniversário do Cruzeiro, que era dia 2 de janeiro. Eu falei isso aqui e todo mundo sabe. Eu trouxe essa informação aqui, essa notícia em primeira mão. E aí, ele chega como uma grande estrela. Né? O Flávio usou a expressão estrela decadente, só que ele pegou o jatinho. E aí, olha essa informação aqui. O voo do Gabigol no jatinho particular do dono do Cruzeiro liderou os acompanhamentos de voo em um site de tráfego aéreo no sábado agora passado. Segundo dados observados no site Flight Radar, radar de voos, o voo superou as 3.800 visualizações simultâneas, mais que o dobro do segundo, que tinha cerca de 1.400 visualizações simultâneas. Ele foi apresentado como uma grande estrela, o Piperno. Midiaticamente, 44 mil pessoas no Mineirão. Ainda merece essa recepção o Gabigol, Piperno? E o que você diz desse momento do Cruzeiro? A apresentação dele, sem dúvida nenhuma, foi um grande sucesso. O objetivo era exatamente provocar esse estrondo midiático e o Cruzeiro, tanto o Cruzeiro quanto os jogadores, foram muito bem sucedidos. O Gabriel continua craque nessa arte de provocar rivais e tal. Acho que nisso ele foi muito bem. O problema dele é com o jogo jogado, é com a bola. Aí nós vamos discutir, nós vamos ter que acompanhar bem. Veja, quando o Gabriel explodiu, quando ele surgiu no Santos, ele por sinal era um atacante pelo lado, né, que ele fazia parte de um trio de ataque com o Ricardo Oliveira e o Giovânio, que revezava lá com o Marquinhos Gabriel. Muito bem. Naquele momento, o Santos trouxe, deu uma nova oportunidade ao Ricardo Oliveira, já veterano, com um contrato de risco. Ofereceu um contrato, se ele fosse bem, aí o Santos continuaria, renovaria esse contrato e tal. E o Ricardo Oliveira chegou fazendo muito gol. E acabou tendo o contrato renovado. O Cruzeiro poderia tentar um modelo como esse, porque, veja, não estavam chovendo propostas milionárias e, nababescas aí para o Gabigol. Não era nada disso. Um ou outro boato aqui, outro acolá, falou-se no Santos que o Santos teria interesse e tal. Mas a gente sabe também que hoje o poder de fogo do Santos é bem menor do que, o Cruzeiro, revigorado aí por ter um grande investidor. Eu acho que o investidor do Cruzeiro, ele já deveria agradecer a Mancha Verde, né? A torcida organizada do Palmeiras, porque por conta do não que o Dudu deu em agosto, o Cruzeiro já não teve que pagar a multa pretendida pelo Palmeiras. Já saiu sem a multa agora. Então, eu acho que nessa operação Gabigol, do ponto de vista midiático, o Cruzeiro foi, sim, muito bem sucedido. Eu quero ver se o Cruzeiro não vai se arrepender depois por ter feito um contrato tão longo. Aí é uma outra história, porque, repito, a gente está falando de um jogador que fez pouquíssimos gols em 23 e 24, e veja, mesmo em 2022, temporada em que ele é lembrado
pelo gol da final da Copa Libertadores, ele já não era exatamente um sucesso. Porque foi, inclusive, a temporada em que se definiu o grupo para a Copa do Mundo, e em 22 ele foi atropelado pelo Pedro. Teve um desempenho muito melhor que o dele, e ele acabou ficando de biquinho depois, porque não foi chamado para a seleção por um técnico que lhe deu a primeira oportunidade para jogar na seleção em 2016 e a última em 22. E em 22 o Gabriel fez só 11 gols. Não vamos esquecer isso também. Já foi uma temporada de vacas magras, tirando o jogo da final da Copa Libertadores, em que ele fez o gol do 1-0. E é sempre lembrado por isso. Mas muita gente lembra disso e esquece o resto, que não foi lá exatamente a coisa mais auspiciosa do mundo. Quantos gols que foram, Piperno? 11. Em 2022 ele fez 11 gols. É que teve esse gol decisivo, teve um peso maior. Agora, em 23 ele foi mal com o Vitor Pereira, pior ainda com o Sampaoli, e aí vai depois falar que eu fui descartado pelo Tite, que não me deu a devida atenção. Conversa pra boi dormir, pra torcedor trouxa. Que em 23 ele não jogou com o Vitor Pereira e também com o Sampaoli. A gente está falando de 3 técnicos, Vitor Pereira, Sampaoli e Tite, com alguma bagagem para avaliar desempenho de um jogador do nível do Gabigol, né? Né? Eu tô até vendo aqui, eu adoro ver o chat, né? Até quando eu sou xingado, como eu amo. E aí tem uma galera... Pô, mas para de falar do Gabigol, tá falando muito do Gabigol. Então tá bom, eu vou ligar pra minha mãe e aí eu vou ver o que eu posso falar da minha mãe. Quer que eu fale do quê? A maior contratação do futebol brasileiro nesse momento. Qual foi? Foi o Gabigol. Não, eu vou ligar pra minha mãe pra perguntar pra ela foi Paulinho, Paulinho, bonitão, foi o Paulinho. Foi o Paulinho. A mãe tá jogando bola. Foi o Paulinho, não foi o Gabigol. A contratação do futebol brasileiro. É o quê? Paulinho, não Gabigol. Eu acho o Gabigol muito mais pesado que o Paulinho. A maior contratação, grana, mais grana gasta foi o Paulinho. Não tô falando de grana. Tô falando de peso de contratação, até porque o Gabigol tava livre no mercado, pô. Então, o Gabigol tava livre porque ninguém queria. O Paulinho, o Palmeiras tirou do Atlético. Mas se você pegar valor de luva, tudo... Não duvido que esteja perto, não, porque o Gabigol vai ganhar uns 3 milhões de salário. Quanto que não é de luva nisso aí? Eu acho que em termos de... O Palmeiras tira um jogador no auge. O Cruzeiro pega um jogador decadente. É diferente. Gente, eu não tô entendendo esse auge, gente. Que auge é esse do Paulinho? Vocês estão de sacanagem? O cara não ganhou nada no Galo. O cara tá machucado. O cara teve um fim de ano péssimo no Atlético Mineiro. Jogou bem quando não interessava, pô. Jogou bem, a fase de grupo jogou bem. Aí, jogou bem antes dele se machucar, né? Machucado é difícil o cara jogar. Tá machucado. Tá bom, Flávio, mas não dá pra você dizer que o Paulinho tá no auge, pelo amor de Deus. Lógico que tá. Não dá. Quem tá no auge é o Luiz Henrique. Quem tá no auge é o Igor Jesus. Quem tá no auge é o Almada. São os caras que ganharam jogando bem. O cara não ganhou Mas nada. Aí o time foi campeão. O Paulinho foi um jogador que desde que chegou no Atlético, ele foi uma atração e jogando muito. Foi uma grande surpresa o Paulinho sair do Atlético. E o Gabigol, a gente já sabia que ele estava liberado há muito tempo. Se ele tivesse arrumado coisa antes, ele já tinha caído fora. O Gabigol, ele estava aí no mercado solto. O Paulinho não. O Palmeiras foi, pegou o cara, tirou de um titular do Atlético e trouxe. O Gabigol estava liberado, estava solto para jogar onde quisesse. Mas não tava no auge também o Paulinho, não. E o Paulinho, a gente falou do Paulinho. A gente abriu o programa falando do Paulinho. Não, tô falando de valor. Você falou a maior contratação. Fale se hoje eu fui no banheiro de manhã, o que eu fiz? A maior contratação foi a do Paulinho, não do Gabigol. O Gabigol tava solto. Era um jogador livre no mercado que o Cruzeiro pagou um absurdo por um carro velho. É uma coisa de maluco. Ele pega a contratação do Cruzeiro. Claro que cada um sabe onde investe o seu dinheiro. Mas é uma contratação que não tem explicação. Custar o que custou por um jogador que estava encostado.